A ira costuma surgir acompanhada de uma sensação enganosa de potência. No primeiro instante, ela acelera o pensamento, tensiona o corpo e produz a impressão subjetiva de clareza absoluta. Tudo parece simples, óbvio, binário. Há um inimigo definido, uma culpa atribuída e uma ação que parece urgente. É exatamente por isso que a ira seduz. Ela oferece a ilusão de controle em situações nas quais a pessoa, na verdade, acabou de perdê-lo. O erro começa quando essa sensação é interpretada como força real, quando na prática se trata apenas de excitação fisiológica associada a julgamento estreitado. Antes de continuar, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente de qual cidade ou estado que você está assistindo esse vídeo documentário. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Do ponto de vista humano, a ira não amplia a capacidade de agir bem, ela apenas reduz a tolerância à complexidade. Situações que exigiriam análise, espera ou cálculo passam a ser vistas como ataques pessoais. A mente sob ira não busca compreender, busca vencer. E vencer nesse estado não significa resolver o problema, mas impor uma reação. É por isso que decisões tomadas sob raiva costumam parecer justificadas no momento e profundamente equivocadas quando o corpo retorna ao estado normal. O custo não aparece no segundo inicial, mas nos minutos, dias e anos seguintes. Sêneca identifica essa armadilha logo no início de sua reflexão sobre a ira. Para ele não existe ira moderada. O que parece pequeno no começo já carrega em si a estrutura do excesso. A emoção não nasce como ferramenta, nasce como descontrole em miniatura. O fato de ainda não ter explodido não significa que esteja sob domínio. Significa apenas que o limite ainda não foi ultrapassado. A diferença é crucial, porque muitas pessoas confundem contenção temporária com controle real. O primeiro dano da ira acontece antes de qualquer grito, ofensa ou gesto agressivo. Ele ocorre no interior da mente, quando a pessoa aceita a narrativa interna de que reagir é necessário. Nesse momento, a possibilidade de escolha já foi reduzida. A mente passa a operar em modo de urgência, e tudo o que não confirma a raiva é descartado como fraqueza, covardia ou submissão. Esse é o instante em que a pessoa começa a perder algo sem perceber: a própria liberdade de resposta. A sensação de força que acompanha a ira é, na verdade, um sintoma de empobrecimento cognitivo. O pensamento se torna mais rápido, mas menos profundo. As opções se reduzem, a empatia desaparece. A previsão de consequências se encurta drasticamente. É por isso que pessoas inteligentes, experientes e até moralmente bem-intencionadas cometem erros graves quando iradas. Não é falta de caráter no sentido clássico, é perda momentânea de governança interna. Sêneca insiste que nenhuma vantagem duradoura nasce desse estado. A ira pode até produzir obediência imediata, silêncio momentâneo ou recuo do outro, mas o preço sempre vem depois. Relações passam a ser marcadas pelo medo, pela cautela excessiva ou pelo afastamento silencioso. A reputação sofre porque o episódio não é esquecido. Diferente de outras falhas humanas, a explosão de ira cria uma imagem persistente. As pessoas passam a esperar que ela se repita. O ponto central aqui é compreender que a ira não é um recurso que saiu do controle, mas um impulso que nunca deveria ter sido promovido à ferramenta. No momento em que alguém acredita que a raiva está ajudando, essa pessoa já entrou na fase mais perigosa do processo. A ilusão de força é exatamente o que impede a interrupção precoce. Quando a pessoa percebe o dano, quase sempre já perdeu algo que não pode ser recuperado integralmente: confiança, autoridade moral ou respeito. Esse primeiro estágio é silencioso e por isso raramente combatido. A maioria das pessoas só tenta lidar com a ira quando ela já se manifestou externamente. Para Sêneca, isso é tarde demais. O verdadeiro trabalho começa no instante em que a emoção ainda parece pequena, justificável e até legítima. É nesse ponto que se decide se a pessoa continuará governando a si mesma ou se entregará esse governo a um impulso que não sabe parar sozinho. A maioria das pessoas trata a ira como um único fenômeno, mas esse é um dos erros mais perigosos quando se tenta compreendê-la e controlá-la. A ira não surge pronta.
Ela se desenvolve em estágios progressivos, cada um com características próprias. E o fracasso em distinguir essas fases faz com que o controle seja tentado apenas quando ele já não é mais possível. O que começa como um desconforto leve pode, se alimentado, transformar-se em uma força que domina completamente o julgamento. A irritação é o primeiro estágio. Ela costuma ser rápida, quase discreta, e muitas vezes racionalizada como algo normal. Um comentário atravessado, uma frustração pequena, uma expectativa não atendida. Nesse ponto, o corpo reage de forma moderada. A leve tensão muscular, alteração sutil no tom interno do pensamento e uma mudança quase imperceptível na disposição emocional. O perigo da irritação está justamente no fato de ela parecer inofensiva. Por parecer pequena, é tolerada. Por ser tolerada, é mantida viva. Quando a irritação não é interrompida, ela evolui para a cólera. Aqui a emoção já se torna consciente e começa a buscar justificativas mais elaboradas. A mente passa a revisitar o ocorrido, reconstruindo a cena repetidamente. Cada repetição reforça a sensação de ofensa. O pensamento deixa de ser descritivo e passa a ser acusatório. Já não se trata apenas do que aconteceu, mas do que aquilo supostamente revela sobre o outro. Intenções negativas são atribuídas, mesmo sem evidência concreta. Na cólera, a pessoa ainda acredita estar no controle, mas esse controle já é frágil. O autocontrole existe apenas enquanto nada o desafia diretamente. Basta uma palavra a mais, um gesto mal interpretado, ou uma lembrança associada para que a emoção avance para o próximo estágio. A ilusão aqui é acreditar que, por ainda não ter explodido, a situação está dominada. Na verdade, a mente já está inclinada ao ataque, apenas aguardando uma permissão interna final. A fúria é o estágio no qual essa permissão é concedida. Nesse ponto, a razão não desaparece completamente, mas passa a trabalhar a serviço do impulso. A mente não avalia mais se deve agir, apenas como agir com mais impacto. A linguagem se torna agressiva, o tom se eleva e o corpo entra em estado de prontidão máxima. A pessoa sente que precisa agir imediatamente, como se a demora fosse uma ameaça à própria dignidade. É nesse estágio que a maioria das perdas irreversíveis ocorre. Palavras ditas na fúria não podem ser recolhidas. Decisões tomadas nesse estado ignoram consequências de longo prazo. Relações construídas ao longo de anos podem ser danificadas em minutos. O mais grave é que, depois da fúria, vem quase sempre um estado de esvaziamento emocional, acompanhado de arrependimento tardio. O problema é que o arrependimento não desfaz o efeito produzido. A análise cuidadosa dessas fases revela um ponto central da filosofia de Sêneca. O controle da ira não começa no auge, mas no início. Quem tenta se governar apenas quando já está em fúria, está tentando conter um rio depois que a barragem se rompeu. O único estágio verdadeiramente governável é o primeiro. A irritação ainda permite escolha. A cólera já reduz opções. A fúria elimina quase todas. O erro comum é acreditar que a força moral necessária para conter a ira aparece espontaneamente no momento crítico. Para Sêneca, isso é uma fantasia. A virtude não surge sob pressão extrema. Ela é aplicada antes que a pressão atinja seu pico. Por isso, compreender essas diferenças não é um exercício teórico, mas uma ferramenta prática de sobrevivência emocional e social. Ao identificar em qual estágio a emoção se encontra, a pessoa ganha algo raro: tempo. E tempo, nesse contexto, é o único recurso capaz de impedir que uma reação momentânea se transforme em um dano permanente. Um dos aspectos mais traiçoeiros da ira é a sensação de lógica que a acompanha. Diferente de outras emoções intensas, a ira não se apresenta como confusão, mas como clareza. A pessoa sente que finalmente entendeu o que está acontecendo, quem errou e o que precisa ser feito. Essa impressão é tão convincente que muitos passam a defender suas explosões como respostas lúcidas a situações injustas. É aqui que o erro se torna estrutural, porque a mente irada não percebe que está operando com um campo de visão drasticamente reduzido. Quando a ira se instala, o pensamento deixa de buscar a verdade e passa a buscar confirmação.
Apenas informações que reforçam a sensação de ofensa são consideradas relevantes. Tudo o que poderia relativizar o episódio é descartado como irrelevante ou suspeito. A mente constrói uma narrativa fechada, onde o outro é claramente culpado e a própria reação é apresentada como inevitável. Essa narrativa não nasce da análise dos fatos, mas da necessidade emocional de justificar o impulso. O problema não é apenas que a ira distorce o julgamento, mas que ela faz isso sem parecer distorção. A pessoa não se sente confusa, sente-se decidida. Não se sente fraca, sente-se firme. Essa combinação cria um perigo específico: a convicção sem verificação. Decisões tomadas nesse estado não passam pelo crivo da dúvida, porque a dúvida é interpretada como hesitação indigna. Assim, a própria capacidade de revisar o pensamento é desativada. Sêneca observa que, nesse ponto, a razão não desaparece. Ela é sequestrada. Em vez de conter o impulso, passa a servi-lo. Argumentos são usados não para avaliar consequências, mas para legitimar a agressão. A inteligência, longe de proteger, torna-se um amplificador do dano. Quanto mais articulada a pessoa, maior a capacidade de ferir com palavras, acusações e justificativas elaboradas. Esse mecanismo explica por que pessoas altamente racionais podem cometer atos profundamente irracionais quando estão iradas. A racionalidade não foi perdida, foi direcionada para o objetivo errado. Em vez de preservar relações, reputação e autocontrole, ela passa a otimizar o ataque. O resultado costuma ser uma ação tecnicamente coerente dentro de uma lógica emocional defeituosa. Outro erro comum é confundir coerência interna com verdade. A narrativa criada pela ira costuma ser internamente consistente, mas isso não a torna correta. Ela ignora variáveis importantes como contexto, intenção do outro, limitações próprias e efeitos futuros. A mente irada trabalha com curto prazo extremo. O alívio imediato da descarga emocional se torna mais importante do que qualquer custo posterior. As consequências desse erro aparecem sempre depois. Quando a excitação fisiológica diminui, a pessoa passa a enxergar os elementos que foram ignorados. O que parecia uma resposta justa passa a parecer exagerada. O que parecia necessário passa a parecer evitável. É nesse intervalo que surge o arrependimento, acompanhado da percepção de que a decisão foi tomada com informação incompleta, apesar da sensação inicial de certeza absoluta. A filosofia de Sêneca insiste que a verdadeira racionalidade é incompatível com a ira, não porque a razão seja frágil, mas porque ela exige abertura, tempo e consideração de consequências. A ira fecha todas essas portas. Ela oferece uma lógica rápida, porém estreita, que conduz a resultados previsivelmente ruins. A tragédia é que, no momento da decisão, isso não é percebido. Compreender esse erro é fundamental, porque ele desmonta uma das maiores defesas psicológicas da ira. Enquanto a pessoa acreditar que está sendo racional quando explode, não haverá motivo interno para mudar. O primeiro passo real de controle não é conter a emoção, mas abandonar a crença de que ela pensa melhor do que você. Quando essa crença cai, o impulso perde uma de suas armas mais poderosas. A reputação não é formada por intenções internas, mas por episódios observáveis. A ira cria episódios claros, memoráveis e fáceis de narrar por terceiros. Um único acesso pode se tornar a história dominante sobre alguém, eclipsando anos de comportamento equilibrado. Isso acontece porque explosões emocionais funcionam como marcadores sociais fortes. Elas sinalizam imprevisibilidade, risco e perda de controle. 3 elementos que as pessoas aprendem rapidamente a evitar. Diferente de erros técnicos ou falhas pontuais, a ira é interpretada como traço de caráter. Quem explode passa a ser visto não como alguém que errou, mas como alguém que é assim. A mente social não trabalha com estatísticas justas, ela trabalha com atalhos. Um episódio de fúria fornece um atalho perfeito para rotular alguém como perigoso, difícil ou instável. A partir desse momento, cada comportamento futuro é reinterpretado à luz desse rótulo. O aspecto mais cruel desse processo é que ele é silencioso.
Raramente alguém confronta diretamente a pessoa irada, dizendo que perdeu confiança nela. O que ocorre é um ajuste gradual de distância. Conversas se tornam mais cuidadosas. Assuntos sensíveis deixam de ser compartilhados. O círculo de confiança se estreita. A pessoa afetada muitas vezes só percebe algo errado quando oportunidades deixam de surgir ou quando relações esfriam sem explicação aparente. Pedidos de desculpa, embora necessários, raramente restauram o estado anterior. Eles podem aliviar a tensão imediata, mas não apagam a imagem criada. A mente dos outros passa a operar com prevenção. Mesmo quando a convivência continua, ela é mediada pelo receio de uma nova explosão. Esse é um dos motivos pelos quais a ira custa tanto no longo prazo. Ela altera permanentemente a forma como os outros calculam risco em relação a você. Há também um efeito cumulativo. Cada episódio de ira não apenas adiciona um novo dano, mas reforça os anteriores. A narrativa social se consolida. Comentários como "ele sempre foi assim" ou "ela perde a cabeça" começam a circular, mesmo que os episódios tenham sido raros. A memória coletiva simplifica e generaliza. O detalhe desaparece. O rótulo permanece. Sêneca chama a atenção para esse ponto ao afirmar que a ira compromete aquilo que leva mais tempo para ser construído e menos tempo para ser destruído. A reputação depende de consistência. A ira introduz ruptura. Ela quebra a previsibilidade, e previsibilidade é a base da confiança. Sem confiança, o valor social de uma pessoa diminui, independentemente de sua competência ou boas intenções. Outro aspecto pouco percebido é que a pessoa irada perde o controle não apenas de si, mas da própria narrativa. Depois do episódio, ela já não define mais como será lembrada. Outros contam a história. Outros escolhem o tom. Outros decidem quais detalhes enfatizar. E essas versões raramente são favoráveis a quem perdeu o controle. O dano se espalha sem que seja possível acompanhá-lo ou corrigi-lo integralmente. O erro comum é subestimar esse efeito por parecer abstrato. Reputação não dói no corpo, não grita, não confronta. Ela simplesmente muda o ambiente ao redor. Portas se fecham sem barulho. Convites deixam de vir. Responsabilidades importantes são redirecionadas para alguém considerado mais estável. Quando a pessoa percebe, já está lidando com as consequências de algo que aconteceu muito antes. Controlar a ira, nesse contexto, não é apenas uma questão moral ou emocional. É uma questão estratégica. Quem não protege a própria reputação está aceitando perdas que não aparecem imediatamente, mas que cobram juros altos com o passar do tempo. A ira pode durar minutos. O dano reputacional pode durar anos. A ira não cria defeitos novos. Ela expõe defeitos que já estavam presentes, mas mantidos sob controle pelas convenções sociais, pelo medo das consequências ou pela disciplina cotidiana. Essa é uma das afirmações mais duras da filosofia estoica, porque desloca a culpa do estímulo externo para a estrutura interna do indivíduo. A ofensa não é a causa real da explosão. Ela é apenas o gatilho que retira a tampa de algo que já estava lá. Essa ideia é desconfortável, porque desmonta uma das defesas mais comuns do comportamento colérico, a justificativa baseada na provocação. Quando alguém diz que qualquer um reagiria assim, está tentando diluir a responsabilidade pessoal em uma suposta universalidade emocional. A visão estoica recusa essa diluição. Nem todos reagem da mesma forma, porque nem todos cultivaram o mesmo grau de domínio interno. A diferença não está na intensidade da ofensa, mas na organização do caráter. O caráter, nesse sentido, não é algo abstrato ou moralista. Ele é o conjunto de hábitos mentais que determina como a pessoa responde à frustração, à contrariedade e ao insulto. A ira revela esses hábitos porque suspende temporariamente os filtros sociais. Quando a pressão aumenta, o que emerge não é uma versão distorcida do indivíduo, mas uma versão menos contida. É por isso que explosões de raiva costumam surpreender menos quem observa do que quem explode. Há uma distinção fundamental entre parecer controlado e ser controlado. Muitas pessoas passam a vida sem grandes acessos de ira, não porque dominam a emoção,
mas porque raramente são desafiadas de forma intensa. Quando finalmente são, descobrem que o autocontrole era circunstancial, não estrutural. A filosofia estoica insiste que virtude não é ausência de teste, mas capacidade de atravessá-lo sem colapso interno. Outro ponto central é a relação entre ira e autoridade moral. Quem se deixa dominar por explosões perde o direito implícito de exigir equilíbrio dos outros. A coerência se rompe. A pessoa passa a cobrar aquilo que não pratica. Isso enfraquece qualquer posição de liderança, seja em relações pessoais, familiares ou profissionais. O respeito se transforma em cautela, e a cautela nunca sustenta a autoridade por muito tempo. A ira também revela o grau de dependência emocional do indivíduo em relação ao mundo externo. Quanto mais alguém reage violentamente a provocações, mais evidente se torna que sua estabilidade depende do comportamento alheio. Isso é visto como fraqueza, mesmo quando mascarado por agressividade. A pessoa que explode mostra, sem perceber, que não governa a si mesma. E quem não governa a si dificilmente é visto como alguém apto a governar qualquer outra coisa. Existe ainda um aspecto de auto-engano envolvido. Muitos acreditam que sua ira é excepcional, provocada por circunstâncias extremas. Mas quando observada ao longo do tempo, ela revela padrões. Os mesmos tipos de situação, as mesmas palavras, os mesmos contextos acionam reações semelhantes. Isso indica que o problema não está no mundo, mas no mapa mental que a pessoa usa para interpretá-lo. A filosofia estoica não propõe negar essa realidade, mas encará-la sem suavizações. A ira é um espelho rude. Ela mostra onde o caráter ainda não foi trabalhado. Ignorar esse espelho ou quebrá-lo, culpando os outros, apenas adia o enfrentamento. Enquanto isso, a pessoa continua vulnerável aos mesmos gatilhos, repetindo os mesmos erros sob a ilusão de que foram causados por fatores externos. Entender a ira como reveladora de caráter muda completamente a estratégia de controle. O foco deixa de ser apenas evitar explosões e passa a ser reorganizar os hábitos internos que tornam essas explosões possíveis. Esse é um trabalho mais lento, menos visível e muito menos dramático do que reagir. Mas é o único que produz estabilidade real, aquela que não depende do silêncio, da submissão ou da ausência de conflito ao redor. A ira se alimenta da pressa. Ela precisa de rapidez para existir, porque quanto mais tempo passa, mais fraca se torna. A emoção colérica não sobrevive bem à demora. É por isso que ela cria a sensação de urgência, de que algo precisa ser feito imediatamente, como se o atraso fosse uma forma de humilhação ou derrota. Esse impulso não é acidental. Ele é o mecanismo central que permite à ira ultrapassar o controle racional. Quando a mente acelera, o espaço entre estímulo e resposta se estreita perigosamente. Nesse intervalo reduzido, não há tempo para avaliar consequências, ponderar alternativas ou medir custos futuros. A ação se torna quase reflexa. A pessoa não escolhe agir, ela apenas reage. E reação nunca é virtude. Reação é submissão ao estímulo. Quem reage rápido demais está sendo conduzido, não conduzindo. A filosofia estoica insiste que a lentidão deliberada não é passividade, mas estratégia. A capacidade de desacelerar diante de uma provocação é uma forma ativa de domínio. Ela cria um espaço interno no qual a razão pode operar sem ser atropelada pela emoção. Esse espaço não surge espontaneamente. Ele precisa ser cultivado como hábito. Sem treino prévio, a mente sempre escolherá o caminho mais rápido, não o mais adequado. A pressa emocional também distorce a percepção de risco. Sob ira, o custo futuro parece distante, abstrato ou irrelevante. O que importa é aliviar a tensão presente. Esse alívio momentâneo funciona como uma recompensa enganosa. A pessoa sente que fez algo, que não se submeteu, que se defendeu. Mas essa sensação desaparece rapidamente, deixando para trás apenas as consequências objetivas da ação precipitada. Outro problema da velocidade é que ela elimina a possibilidade de correção. Decisões rápidas não permitem revisão. Palavras ditas rapidamente não podem ser reformuladas. Gestos impulsivos não podem ser desfeitos. A lentidão, ao contrário, oferece múltiplas oportunidades de ajuste.
Ela permite que a primeira interpretação seja questionada, que a intenção do outro seja reavaliada e que a própria reação seja recalibrada. Há uma crença cultural profundamente enraizada de que responder rápido é sinal de força. Essa crença é especialmente perigosa quando aplicada a conflitos emocionais. Respostas imediatas impressionam, mas raramente resolvem. Elas podem até intimidar momentaneamente, mas quase sempre deterioram o ambiente ao redor. A força que depende da velocidade é frágil, porque qualquer um pode ser rápido quando está tomado pela emoção. A virtude, na visão estoica, exige tempo porque ela depende de escolha consciente. Escolher implica comparar opções, prever efeitos e aceitar que nem toda provocação exige resposta. A pessoa que desacelera demonstra algo raro. Não está disputando o controle do momento, já o possui. Essa postura não é facilmente percebida como força no calor da situação, mas seus efeitos se acumulam ao longo do tempo. A lentidão também protege contra erros de interpretação. Muitas ofensas percebidas desaparecem quando examinadas com calma. Comentários que pareciam ataques revelam-se descuidos. Gestos interpretados como desrespeito mostram-se neutros. A pressa impede esse refinamento perceptivo. Ela transforma ambiguidade em hostilidade e incerteza em acusação. Controlar a velocidade interna é, portanto, uma das formas mais eficazes de enfraquecer a ira. Não se trata de suprimir a emoção, mas de negar a ela o ambiente no qual prospera. A ira precisa de rapidez para escalar. Quando encontra lentidão, perde força, clareza ilusória e urgência. O impulso ainda existe, mas já não domina o processo decisório. A pessoa que aprende a desacelerar não elimina conflitos, mas muda radicalmente sua posição dentro deles. Em vez de ser arrastada pelo ritmo da provocação, passa a impor o próprio ritmo. E quem define o ritmo, define quase sempre o resultado. A explosão de ira não é um evento súbito e inexplicável. Ela segue um percurso interno relativamente estável, repetido inúmeras vezes ao longo da vida, de quem não aprende a interrompê-lo. O problema é que esse percurso acontece rápido demais para ser percebido por quem nunca o observou com atenção. A pessoa sente apenas o início e o fim, ignorando o processo que conecta um ao outro. É nesse intervalo invisível que o controle se perde. O primeiro elemento desse mecanismo é a interpretação. Nada provoca ira por si só. O que provoca a ira é o significado atribuído ao que aconteceu. Um gesto é lido como desrespeito. Uma palavra é entendida como ataque. Um silêncio é interpretado como desprezo. Essa leitura inicial raramente é verificada. Ela surge automaticamente, baseada em expectativas, experiências passadas e vulnerabilidades pessoais. A mente não pergunta se essa interpretação é correta. Ela apenas a assume como fato. A partir dessa interpretação, surge a sensação de injustiça. Esse é o núcleo emocional da ira. A pessoa sente que algo indevido lhe foi imposto. Essa sensação é particularmente poderosa porque se mistura com a identidade. Não é apenas algo que aconteceu, é algo que foi feito comigo. A injustiça percebida ativa o impulso de correção imediata. O cérebro passa a operar como se estivesse diante de uma ameaça, a ordem que precisa ser reparada. Nesse ponto, entra o impulso de punir. Punir não significa necessariamente agredir fisicamente. Pode significar humilhar, gritar, desqualificar, retaliar verbalmente ou tomar decisões que prejudiquem o outro. A punição surge como solução emocional para a injustiça sentida. Ela promete restaurar o equilíbrio, devolver a dignidade ferida e encerrar o desconforto interno. Essa promessa é falsa, mas extremamente sedutora. O quarto elemento é a antecipação do alívio. Antes mesmo de agir, a pessoa imagina o efeito da explosão. Visualiza o outro recuando, se calando ou sendo corrigido. Essa antecipação funciona como reforço interno. O corpo já começa a liberar a excitação associada à ação iminente. A decisão ainda não foi tomada conscientemente, mas o caminho já está pavimentado emocionalmente. Quando a ação ocorre, ela parece inevitável. A pessoa sente que simplesmente aconteceu, como se não houvesse alternativa.
Esse sentimento de inevitabilidade é construído ao longo das etapas anteriores. Cada passo reduz o espaço de escolha, até que a explosão pareça a única saída coerente dentro da narrativa interna criada. O controle não desapareceu de repente. Ele foi abandonado gradualmente. Após a explosão, vem o esvaziamento. A excitação cai, o corpo relaxa e a mente recupera parte da amplitude perdida. É nesse momento que surgem a vergonha, o arrependimento ou a tentativa de justificar o ocorrido. Mas essa fase já é reativa. O dano, externo ou interno, já foi produzido. A pessoa passa então a lidar com consequências, não mais com escolhas. Sêneca chama a atenção para o fato de que o ponto decisivo não está na explosão, mas na interpretação inicial. É ali que o processo pode ser interrompido com maior eficácia. Questionar a leitura feita, adiar o juízo, considerar explicações alternativas. Essas ações parecem pequenas, mas atacam diretamente a raiz do mecanismo. Quando a interpretação é enfraquecida, a sensação de injustiça perde intensidade. Sem injustiça percebida, o impulso de punir não se forma plenamente. Outro aspecto importante é reconhecer padrões pessoais. Cada indivíduo tem interpretações preferenciais que acionam sua ira. Para alguns é o desrespeito, para outros a sensação de ser ignorado, para outros ainda a perda de controle da situação. Identificar esses pontos sensíveis não elimina a emoção, mas permite antecipá-la, e antecipação é poder. Enquanto esse mecanismo interno permanecer obscuro, a pessoa continuará vivendo a ira como algo que simplesmente acontece. Torná-lo visível é o primeiro passo para recuperar a governança interna. Não se trata de eliminar emoções, mas de compreender seus trajetos. Quem conhece o caminho da própria explosão pode escolher sair dele antes que chegue ao fim. Um dos mecanismos mais persistentes que mantém a ira ativa é a crença de que a ofensa legitima a explosão. A lógica parece simples. Alguém fez algo errado, logo a reação intensa é compreensível, aceitável ou até necessária. Essa crença é sedutora porque desloca a responsabilidade do comportamento para o estímulo externo. A pessoa não se vê como agente da própria perda de controle, mas como vítima obrigada a reagir. Esse raciocínio falha porque confunde causa com permissão. Uma ofensa pode explicar por que a emoção surgiu, mas não autoriza o que se faz sob seu efeito. Ao aceitar essa justificativa, a pessoa abre mão do próprio critério interno. O comportamento passa a ser governado pelo grau de provocação percebida, não por princípios estáveis. Isso cria uma ética instável, dependente do humor e das ações alheias. Outro problema dessa justificativa é que ela amplia indefinidamente o campo do aceitável. Se a ofensa autoriza a ira, então ofensas maiores autorizariam explosões maiores. A fronteira do que é tolerável se desloca constantemente. Pequenos ataques passam a justificar reações desproporcionais, e reações desproporcionais passam a ser vistas como normais dentro de uma narrativa de constante agressão externa. A mente colérica também tende a exagerar a ofensa para sustentar a reação. O gesto do outro é reinterpretado de forma mais grave do que foi. A intenção é presumida como maliciosa. O contexto é ignorado. Tudo isso serve para fortalecer a sensação de que a resposta dura é não apenas compreensível, mas moralmente correta. O erro não é apenas emocional, é cognitivo. Há ainda uma confusão frequente entre dignidade e agressividade. Muitas pessoas acreditam que não reagir com ira equivale a aceitar humilhação. Essa associação é profundamente equivocada. Dignidade não depende de intensidade emocional, mas de coerência interna. Quem explode para provar que não aceita desrespeito acaba demonstrando exatamente o oposto, que seu equilíbrio pode ser roubado com relativa facilidade. A filosofia estoica insiste que a verdadeira perda não está em ser ofendido, mas em se rebaixar ao nível do impulso. A ofensa, por mais desagradável que seja, é externa. A explosão é interna. Ao reagir com ira, a pessoa não devolve o dano, ela o incorpora. O comportamento passa a ser moldado pelo agressor, mesmo que de forma indireta. Outro efeito colateral dessa justificativa
É o enfraquecimento do autocontrole ao longo do tempo. Cada vez que a pessoa valida uma explosão com base na ofensa, ela reforça o hábito de reagir. O cérebro aprende que a ira é uma resposta aceitável. O limiar de ativação diminui. O que antes provocava irritação, agora gera cólera. O que antes gerava cólera passa a gerar fúria. Além disso, justificar a ira pela ofensa impede qualquer aprendizado real. Se o erro está sempre no outro, não há motivo para revisar interpretações, ajustar expectativas ou fortalecer a disciplina interna. O indivíduo permanece vulnerável aos mesmos gatilhos, repetindo os mesmos padrões, enquanto acredita estar apenas respondendo a circunstâncias externas injustas. A distinção crucial é entre reconhecer a ofensa e entregar o controle a ela. Reconhecer não implica reagir impulsivamente. Implica avaliar, decidir e agir de acordo com princípios próprios, não com a intensidade da provocação. Essa diferença define quem governa a situação. Quando a ofensa dita o comportamento, a governança foi perdida. Abandonar a justificativa não significa negar o desconforto ou aceitar abusos. Significa recusar a ideia de que a perda de controle é uma resposta válida. A partir desse ponto, a pessoa recupera algo essencial: a possibilidade de escolher como agir, mesmo quando o mundo ao redor não coopera. A ira dá a impressão de liberdade, mas produz exatamente o oposto. Quem se irrita facilmente passa a viver em estado de reação constante. O comportamento deixa de ser guiado por intenção própria e passa a ser acionado por estímulos externos. Qualquer palavra, gesto ou situação que toque um ponto sensível assume o controle do indivíduo por alguns instantes. Esses instantes, somados ao longo do tempo, definem uma vida conduzida por gatilhos. Essa dependência é sutil porque se manifesta como autonomia. A pessoa acredita que está se defendendo, impondo limites ou afirmando a própria posição. Na prática, está apenas respondendo a provocações. A agenda emocional passa a ser ditada por outros. Quem provoca decide quando haverá conflito. Quem se irrita perde a capacidade de escolher quando agir. Isso é uma forma clara de perda de liberdade interior. A escravidão emocional se aprofunda quando a pessoa começa a antecipar ofensas. A mente passa a vigiar o ambiente em busca de sinais de desrespeito. Comentários neutros são interpretados com suspeita. Silêncios ganham significados negativos. Esse estado de alerta constante consome energia e mantém a pessoa em tensão contínua. A ira deixa de ser uma reação ocasional e se torna um modo de funcionamento. Outro aspecto dessa escravidão é a previsibilidade. Pessoas coléricas são fáceis de manipular. Basta tocar nos temas certos, usar o tom adequado ou provocar nos pontos conhecidos para obter a reação desejada. O controle não está mais nas mãos de quem explode, mas de quem conhece seus gatilhos. A agressividade, longe de ser força, se transforma em vulnerabilidade explorável. A ira também cria dependência do alívio que segue a explosão. Depois de reagir, o corpo experimenta uma queda de tensão que pode ser confundida com satisfação. Esse alívio funciona como reforço comportamental. O cérebro aprende que explodir reduz o desconforto momentâneo. Com o tempo, a pessoa passa a buscar inconscientemente situações que justifiquem novas explosões, perpetuando o ciclo. Há ainda a perda de autonomia moral. Sob ira, a pessoa age de formas que não aprovaria em estado calmo. Diz coisas que não diria. Toma decisões que normalmente rejeitaria. Isso cria uma cisão interna. A identidade passa a oscilar entre quem se é e quem se torna quando irritado. Essa instabilidade enfraquece a autoconfiança e gera vergonha posterior, que por sua vez pode alimentar novas explosões defensivas. A escravidão emocional também compromete a capacidade de planejar. Quem vive reagindo tem dificuldade de manter estratégias de longo prazo. Objetivos são abandonados no calor do momento. Relações importantes são colocadas em risco por impulsos passageiros. O futuro passa a ser constantemente sacrificado para satisfazer a urgência do presente. A filosofia estoica trata essa condição como incompatível com uma vida digna. Liberdade, nesse contexto, não significa ausência de limites externos, mas domínio interno.
A pessoa verdadeiramente livre é aquela que pode escolher sua resposta independentemente da provocação. Isso não implica indiferença ou passividade, mas autonomia. A reação deixa de ser automática e passa a ser deliberada. Romper com essa escravidão exige reconhecer que cada explosão entrega poder ao ambiente. Enquanto a pessoa acreditar que a ira a fortalece, continuará abrindo mão da própria governança. O controle real começa quando se percebe que não reagir impulsivamente não é perder, mas recuperar algo essencial: a capacidade de agir segundo critérios próprios, e não segundo o humor ou a imprudência dos outros. Existe uma relação inversa entre poder real e explosão emocional. Quanto mais alguém precisa recorrer à ira para se afirmar, menos poder efetivo possui. A agressividade surge como substituto de autoridade, não como sua expressão. Pessoas verdadeiramente seguras de sua posição raramente precisam elevar a voz, humilhar ou ameaçar. Elas sabem que sua influência não depende de impacto imediato, mas de estabilidade e previsibilidade. O paradoxo está no fato de que a ira costuma ser interpretada como sinal de força. No curto prazo, ela intimida, provoca silêncio, cria recuo, mas esse efeito é superficial e temporário. O que a ira produz é obediência por medo, não reconhecimento legítimo. E o medo, quando se dissipa, deixa ressentimento. Onde há ressentimento, não há lealdade duradoura. A insegurança interna é um dos principais combustíveis da ira. Quem sente que sua posição é frágil, reage com mais intensidade a qualquer desafio. Pequenas contrariedades são percebidas como ameaças existenciais. A resposta desproporcional tenta compensar essa fragilidade. A explosão funciona como uma tentativa de restaurar rapidamente uma sensação de controle, que na verdade nunca foi sólida. Esse padrão aparece com frequência em posições de liderança informal ou formal. Indivíduos que não confiam em sua capacidade de influenciar pelo exemplo recorrem à agressividade para manter a hierarquia. No início, isso pode funcionar, mas com o tempo, a autoridade se esvazia. As pessoas obedecem apenas na presença do colérico. Na ausência dele, buscam alternativas, sabotam ou simplesmente se afastam emocionalmente. O poder verdadeiro opera de forma silenciosa. Ele não precisa ser reafirmado constantemente. Quem o possui não reage a cada provocação, porque não depende do reconhecimento imediato. A ira, ao contrário, exige resposta instantânea, porque nasce da necessidade de reafirmação contínua. Cada explosão é um pedido implícito de validação, respeito, medo ou submissão. Há também um custo cognitivo nesse paradoxo. Pessoas iradas gastam grande parte de sua energia monitorando ameaças ao próprio status. Isso reduz a capacidade de observar o todo, planejar e antecipar movimentos. O foco estreito no confronto imediato impede a construção de estratégias mais amplas. O poder que se baseia na reação é sempre míope. Outro aspecto é a perda de credibilidade. Quando alguém reage com ira, suas decisões passam a ser questionadas. Observadores começam a se perguntar se as escolhas foram feitas por critério ou por emoção. Mesmo decisões corretas ficam sob suspeita. A instabilidade emocional contamina a percepção da competência. Com o tempo, a palavra do colérico perde peso. A filosofia estoica destaca que o autocontrole é uma forma superior de poder porque não depende do comportamento alheio. Ele não pode ser retirado por provocação. Quem domina a própria reação mantém a capacidade de agir de acordo com objetivos de longo prazo. Essa constância cria confiança, e confiança, mais do que medo, sustenta a influência real. O paradoxo se resolve quando se entende que a ausência de explosão não é fraqueza, mas segurança interna. Quem não precisa reagir imediatamente demonstra que não está ameaçado. Essa postura desconcerta mais do que qualquer ataque. Ela desloca o eixo do conflito e retira do provocador o controle da situação. A ira tenta simular poder por meio do impacto. O autocontrole constrói poder por meio da estabilidade. Um produz efeitos rápidos e efêmeros. O outro acumula força ao longo do tempo. A diferença entre ambos define quem conduz e quem apenas reage.
A ira raramente destrói relações de forma imediata. O dano mais comum é silencioso e progressivo. Antes de qualquer ruptura explícita, ocorre uma mudança quase imperceptível no comportamento de quem convive com o indivíduo colérico. As pessoas passam a medir palavras, evitar certos assuntos e reduzir a espontaneidade. O vínculo ainda existe, mas já não é seguro. Essa perda de segurança é o primeiro sinal de erosão relacional. O medo de provocar uma explosão cria autocensura. Amigos, parceiros, colegas e familiares começam a filtrar o que dizem, não porque concordem, mas porque não querem lidar com a reação. Esse filtro constante transforma a relação em algo artificial. A comunicação deixa de ser honesta e passa a ser estratégica. Com o tempo, a proximidade emocional se dissolve, mesmo que a convivência continue. Outro efeito invisível é a perda de confiança. Confiança não significa apenas acreditar que o outro não fará algo errado, mas acreditar que ele reagirá de forma previsível e justa quando algo sair do esperado. A ira quebra essa previsibilidade. Quem explode mostra que pode ultrapassar limites sob pressão. A partir disso, os outros passam a calcular riscos antes de se abrir, discordar ou pedir ajuda. A relação também se torna assimétrica. Um dos lados passa a carregar o peso da estabilidade emocional. É ele quem evita conflitos, quem cede primeiro, quem engole desconfortos para manter a paz. Essa assimetria gera ressentimento. Mesmo que não haja confronto direto, a relação começa a acumular tensão subterrânea. O silêncio passa a carregar mais conteúdo do que as palavras. Há ainda o efeito da normalização. Quando a ira se repete, os episódios deixam de ser vistos como exceção e passam a ser interpretados como padrão. A expectativa de explosão se instala. Isso altera profundamente o clima relacional. Momentos neutros são vividos com cautela. Momentos de tensão são antecipados com ansiedade. O relacionamento deixa de ser espaço de descanso emocional e se transforma em território de vigilância. O colérico costuma perceber esse afastamento de forma tardia e confusa. As pessoas não dizem claramente o que está acontecendo. Elas apenas se distanciam. Convites diminuem. Conversas se encurtam. O acesso à intimidade do outro se fecha. Quando a pessoa irada tenta entender o motivo, muitas vezes recebe respostas vagas ou evasivas, o que pode gerar ainda mais irritação, aprofundando o ciclo. A filosofia estoica observa que relações humanas são sustentadas por confiança mútua e sensação de segurança. A ira ataca exatamente esses pilares. Mesmo quando não há insultos diretos, o simples risco de uma reação desproporcional já é suficiente para corroer o vínculo. A convivência passa a ser administrada, não vivida. Outro aspecto pouco discutido é o impacto sobre quem observa, mesmo sem ser alvo direto. Crianças, subordinados, amigos em comum absorvem o clima emocional. Aprendem a associar autoridade, proximidade ou discordância à tensão. Isso cria ambientes emocionalmente empobrecidos, onde a criatividade, a sinceridade e o crescimento são inibidos. O custo invisível se torna evidente quando a relação já está enfraquecida demais para ser recuperada facilmente. Mesmo que a pessoa colérica mude, o histórico permanece. A confiança, uma vez quebrada repetidamente, exige tempo e consistência para ser reconstruída. Em alguns casos, não se reconstrói completamente. Controlar a ira nesse contexto não é apenas preservar a própria imagem, mas proteger o tecido das relações que sustentam a vida cotidiana. A explosão pode durar segundos. O silêncio que ela gera pode durar anos. Existe uma crença amplamente difundida de que expressar a ira é saudável, de que colocá-la para fora evita danos maiores. Essa ideia parece intuitiva, mas é profundamente equivocada. A descarga emocional não elimina a ira, ela a reforça. Cada explosão funciona como um treino. O cérebro aprende que reagir intensamente é uma forma eficaz de lidar com o desconforto interno. O alívio momentâneo que se segue à explosão não é cura, é condicionamento. Quando a pessoa descarrega a ira, ocorre uma redução temporária da tensão fisiológica. O corpo relaxa,
A excitação diminui e surge uma sensação de esvaziamento. Esse estado é interpretado como prova de que a explosão foi necessária. O erro está em confundir consequência com benefício. O alívio não vem porque a reação foi correta, mas porque qualquer descarga intensa reduz temporariamente a ativação do sistema emocional. O mesmo efeito poderia ser obtido sem causar dano, mas isso não é percebido no momento. O problema se agrava porque o cérebro associa esse alívio à ação agressiva específica que o precedeu. A próxima vez que a tensão surgir, a mente automaticamente sugerirá a mesma resposta. Assim se forma um ciclo de repetição. A ira deixa de ser um evento ocasional e se torna um padrão de regulação emocional. Quanto mais a pessoa descarrega, menos tolerante se torna a frustração. O limiar de explosão diminui progressivamente. Outro efeito pouco reconhecido é a ampliação da narrativa interna que justifica a reação. Após descarregar, a pessoa tende a reconstruir mentalmente o episódio de forma a se absolver. A explosão é reinterpretada como necessária, proporcional ou inevitável. Essa reconstrução protege a autoestima, mas impede qualquer aprendizado real. O comportamento é reforçado tanto fisiológica quanto cognitivamente. A falsa ideia de descarga também distorce a percepção de autocontrole. A pessoa acredita que está lidando com a emoção de forma honesta, sem repressão. Na prática, está apenas substituindo o controle pela expressão impulsiva. Autocontrole não significa negar emoções, mas decidir o que fazer com elas. Descarregar é abdicar dessa decisão. É permitir que a emoção determine a ação. Há ainda o impacto cumulativo sobre o ambiente. Cada descarga cria um histórico. Mesmo que o alívio seja real para quem explode, o dano se acumula para quem presencia. A relação passa a carregar o peso das explosões anteriores. O contexto emocional se deteriora. O que parecia um alívio individual se transforma em tensão coletiva. A filosofia estoica rejeita a ideia de catarse como solução moral ou prática. Para ela, a emoção não deve ser alimentada nem dramatizada, mas compreendida e enfraquecida antes de se transformar em ação. A descarga fortalece exatamente aquilo que se pretende eliminar. Ela dá forma, voz e memória à ira. Outro ponto crítico é que a descarga cria dependência emocional. A pessoa passa a sentir que precisa explodir para se sentir bem novamente. Situações neutras parecem entediantes. A calma passa a ser confundida com apatia. Isso empobrece a experiência emocional e torna a vida mais reativa, menos deliberada. O controle verdadeiro exige suportar o desconforto inicial sem agir impulsivamente. Esse suporte não é passivo. Ele envolve observar a emoção, permitir que ela se dissipe e escolher conscientemente a resposta. Com o tempo, o cérebro aprende um novo caminho. A tensão surge, mas não exige explosão. O alívio vem sem dano. Enquanto a ideia de descarga permanecer intacta, a pessoa continuará treinando a própria ira. O caminho para o domínio não passa por expressar mais, mas por precisar expressar menos. Isso não acontece por repressão, mas por reorganização interna. A emoção perde força quando deixa de ser recompensada pela ação. O adiamento é uma das ferramentas mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosas contra a ira. Sua força está justamente no fato de parecer insignificante. Adiar não exige confrontar a emoção. Não exige vencê-la nem suprimi-la. Exige apenas não agir imediatamente. Esse pequeno intervalo altera completamente a dinâmica interna do impulso, porque a ira depende da rapidez para se impor como comando. Quando a reação é adiada, a emoção perde seu principal aliado, a urgência. A mente irada insiste que agir agora é essencial, que qualquer atraso representa fraqueza ou conivência. Essa narrativa é falsa, mas convincente. Ao não obedecer a esse chamado imediato, a pessoa interrompe o fluxo automático que levaria à explosão. O adiamento cria um espaço mínimo de governança interna, suficiente para que a razão volte a operar. Sêneca enfatiza que esse intervalo não precisa ser longo. Não se trata de esperar dias ou semanas, mas de quebrar o impulso inicial. Um curto período já é suficiente para reduzir a intensidade fisiológica da emoção. O corpo começa a sair do estado de alerta máximo.
A respiração desacelera. O pensamento se expande. O que parecia urgente passa a parecer apenas incômodo. Essa mudança não é fruto de reflexão profunda, mas de biologia básica. O adiamento também impede que a interpretação inicial se cristalize. No calor do momento, a mente constrói uma narrativa rígida sobre a ofensa. Com o tempo, essa narrativa perde força. Outras explicações se tornam possíveis. A certeza absoluta dá lugar à dúvida. E a dúvida, nesse contexto, não é fraqueza, mas proteção. Ela impede decisões irreversíveis baseadas em leitura parcial dos fatos. Outro efeito crucial do adiamento é a recuperação da escolha. A ira tenta se impor como destino. Ao adiar, a pessoa reintroduz a possibilidade de decidir. Mesmo que a decisão final ainda seja confrontar, ela já não será puramente reativa. O tom muda, as palavras mudam, as consequências mudam. A diferença entre agir impulsivamente e agir após um intervalo é frequentemente a diferença entre dano permanente e resolução controlada. Há também um impacto simbólico interno. Cada vez que a pessoa adia uma reação, envia a si mesma uma mensagem clara. A emoção não manda. Esse sinal se acumula. Com o tempo, o impulso perde autoridade. A mente aprende que sentir não implica agir. Essa aprendizagem não ocorre por argumentação, mas por experiência repetida. O adiamento funciona como treino prático de autocontrole. Muitos resistem a essa prática por medo de perder oportunidades ou parecer fracos. Na realidade, o adiamento quase sempre fortalece a posição do indivíduo. Ele permite observar o comportamento do outro com mais clareza. Permite escolher o momento mais adequado para falar ou agir. E, em muitos casos, revela que a resposta nem era necessária. O problema se dissolve sozinho quando não é alimentado pela reação imediata. A filosofia estoica trata o adiamento como um filtro moral. Não porque ele garanta decisões perfeitas, mas porque elimina as piores decisões possíveis, aquelas tomadas sob excitação máxima. O adiamento não promete acerto absoluto. Ele promete evitar o erro grosseiro. E no campo das relações humanas, evitar erros grosseiros já é uma vantagem enorme. Com o tempo, a prática constante do adiamento altera a relação da pessoa com a própria ira. A emoção continua surgindo, mas encontra resistência estrutural. Já não encontra uma mente pronta para obedecer. Encontra uma mente treinada a esperar. Essa espera não apaga o desconforto, mas o torna suportável. E o que é suportável deixa de ser tirânico. O princípio do adiamento não transforma alguém em indiferente ou passivo. Ele transforma alguém em deliberado. A ação deixa de ser ditada pelo impulso e passa a ser escolhida. Essa transição, embora silenciosa, redefine completamente a forma como a pessoa lida com conflitos, poder e dignidade pessoal. O controle da ira não começa no confronto externo, mas na capacidade de perceber o que acontece internamente antes que a reação se imponha. A maioria das pessoas só toma consciência da própria raiva quando ela já se transformou em palavras duras, gestos bruscos ou decisões precipitadas. Nesse ponto, o controle já foi perdido. A observação de si atua antes disso. Ela desloca a atenção do estímulo para o próprio estado interno, criando uma vantagem silenciosa. Essa observação não é introspecção abstrata, nem análise emocional profunda. Trata-se de notar sinais concretos, alterações na respiração, tensão na mandíbula, aceleração do pensamento, repetição mental da cena ofensiva. Esses sinais surgem sempre antes da explosão. Eles funcionam como avisos antecipados. Quem aprende a reconhecê-los ganha tempo. E tempo, nesse contexto, é poder. O erro comum é acreditar que a ira começa na mente. Na realidade, ela começa no corpo. O corpo reage antes que o pensamento se organize. Ignorar esses sinais físicos faz com que a pessoa seja surpreendida pela própria reação. Observar o corpo é, portanto, uma forma de interceptar o processo, ainda em estágio inicial. Quando a tensão é percebida cedo, a emoção ainda não tomou conta da narrativa interna. A observação também enfraquece a identificação com a emoção. Em vez de estou certo e preciso reagir,
A pessoa passa a perceber: estou irritado. Essa pequena mudança linguística tem efeitos profundos. Ela cria uma distância entre o indivíduo e o impulso. A ira deixa de ser a verdade do momento e passa a ser um estado transitório observado. Essa distância não elimina a emoção, mas reduz seu poder de comando. Outro aspecto fundamental é a repetição. A observação só se torna eficaz quando praticada de forma consistente. No início, a pessoa percebe a ira tarde demais. Com o tempo, começa a percebê-la mais cedo. Esse avanço não é linear, mas progressivo. Cada episódio observado, mesmo que não controlado perfeitamente, treina a mente a reconhecer padrões. A antecipação se torna mais precisa. A observação de si também revela gatilhos recorrentes. Certos temas, pessoas ou contextos acionam a ira com mais facilidade. Identificar esses gatilhos não serve para evitá-los sempre, mas para não ser pego desprevenido. Quem conhece seus pontos sensíveis deixa de ser refém deles. A previsibilidade interna reduz a vulnerabilidade externa. Há ainda um efeito de desaceleração automática. O simples ato de observar já retarda a reação. A atenção deslocada para o próprio estado quebra a cadeia estímulo-resposta. Mesmo que por poucos segundos, esse intervalo pode ser suficiente para impedir a escalada. A mente deixa de correr atrás da ofensa e passa a acompanhar o próprio funcionamento. A filosofia estoica valoriza essa prática porque ela não depende de circunstâncias ideais. Não exige silêncio, isolamento ou preparação longa. Pode ser aplicada em meio ao conflito. Basta a disposição de olhar para dentro antes de olhar para fora. Essa escolha muda o eixo da situação. O foco deixa de ser controlar o outro e passa a ser governar a si mesmo. Com o tempo, a observação constante produz um efeito cumulativo. A ira perde o elemento surpresa. O impulso ainda surge, mas já não domina. A pessoa passa a reconhecê-lo como algo conhecido, repetitivo, quase previsível. Essa familiaridade reduz o medo e a urgência. O impulso deixa de parecer uma ordem e passa a parecer uma sugestão. Observar a si mesmo não é um ato passivo. É uma forma ativa de intervenção precoce. Ela não resolve todos os conflitos, mas impede que eles sejam amplificados pelo descontrole. Quem desenvolve essa habilidade não se torna indiferente, mas mais preciso. A reação deixa de ser automática e passa a ser escolhida. E essa escolha, repetida ao longo do tempo, redefine a relação da pessoa com a própria ira. O controle da ira não é conquistado no momento do conflito, mas nos períodos em que nada acontece. Essa é uma das ideias mais contraintuitivas da filosofia estoica. A maioria das pessoas tenta se governar apenas quando já está provocada, cansada ou emocionalmente ativada. Nesse ponto, a margem de manobra é mínima. O treino diário existe justamente para ampliar essa margem antes que ela seja necessária. Treinar não significa provocar artificialmente a própria raiva, mas preparar a mente para quando ela surgir. Isso começa com a antecipação consciente de situações difíceis. Sêneca recomenda imaginar contrariedades antes que elas ocorram, não como pessimismo, mas como preparação. Ao antecipar mentalmente uma ofensa, uma frustração ou uma perda, a pessoa reduz o impacto emocional quando o evento real acontece. O inesperado é um dos maiores intensificadores da ira. Esse treino também envolve revisar expectativas. Grande parte da irritação nasce da discrepância entre o que se espera e o que acontece. Expectativas rígidas geram frustração intensa. Ao ajustar essas expectativas diariamente, a pessoa reduz o número de situações percebidas como ofensivas. Não porque o mundo se tornou mais gentil, mas porque a mente deixou de exigir que ele seja diferente do que é. Outro componente essencial do treino diário é o fortalecimento da tolerância ao desconforto. A ira frequentemente surge como resposta à incapacidade de suportar pequenas frustrações, imprevistos, atrasos, erros alheios, falhas de comunicação. Ao se acostumar a tolerar esses desconfortos sem reagir, a pessoa constrói resistência emocional. Essa resistência não elimina a emoção, mas impede que ela escale rapidamente. O treino também passa pela linguagem interna.
A forma como a pessoa descreve mentalmente os acontecimentos influencia diretamente a intensidade da reação. Linguagem exagerada amplifica a emoção. Palavras absolutas, acusações internas e generalizações fortalecem a sensação de injustiça. Ao revisar esse discurso diariamente, substituindo exageros por descrições mais neutras, a mente se torna menos inflamável. Há ainda o treino da pausa deliberada. Mesmo fora de situações de conflito, praticar pequenas pausas antes de responder cria um hábito que se transfere para momentos mais intensos. Esperar alguns instantes antes de falar, antes de decidir, antes de reagir. Esse hábito constrói um padrão de comportamento mais lento e deliberado que se mantém sob pressão. Sêneca destaca que a disciplina diária é o que separa o autocontrole ocasional do autocontrole estrutural. Quem depende apenas de força de vontade momentânea está condenado a falhar repetidamente. A força de vontade se esgota. O hábito, não. O treino transforma o comportamento desejado em resposta padrão, reduzindo a necessidade de esforço consciente. Outro aspecto importante é a consistência. Treinar apenas quando se lembra ou quando se sente motivado produz resultados frágeis. O treino eficaz é discreto, repetitivo e, muitas vezes, entediante. Justamente por isso, ele funciona. Ele não depende de emoção, mas de regularidade. A mente aprende pelo que se repete, não pelo que se deseja intensamente. Com o tempo, os efeitos desse treino se tornam visíveis. Situações que antes provocavam irritação intensa passam a gerar apenas desconforto leve. O intervalo entre o estímulo e a reação se alonga. A pessoa percebe a emoção surgindo sem sentir urgência em agir. Esse progresso não costuma ser celebrado, mas é profundo. Ele muda a relação com o mundo. O treino diário não promete ausência de ira. Ele promete algo mais realista e mais valioso: a capacidade de sentir sem perder o controle. Essa capacidade não aparece em momentos heróicos, mas na repetição silenciosa de escolhas pequenas. É assim que a virtude deixa de ser um ideal distante e se torna uma competência praticável. A vingança costuma se apresentar como justiça atrasada. A pessoa acredita que, ao retaliar, está corrigindo um desequilíbrio, restaurando a dignidade ferida ou ensinando uma lição necessária. Essa narrativa é emocionalmente atraente porque oferece sentido ao sofrimento. No entanto, ela esconde um erro fundamental. A vingança não encerra o dano, ela o prolonga. Em vez de fechar o episódio, mantém o agressor presente na mente e na vida do vingador. O primeiro problema da vingança é que ela mantém a dependência emocional. Enquanto a pessoa busca retaliar, continua reagindo ao outro. A ação não nasce de critérios próprios, mas da ofensa recebida. O agressor, mesmo ausente, segue governando o comportamento. A suposta recuperação de poder é, na verdade, uma extensão da submissão inicial. A mente permanece presa ao evento que deveria ter sido superado. Outro erro é confundir correção com punição. Corrigir envolve restaurar limites e prevenir recorrência. Punir envolve causar dor para aliviar a própria. A vingança opera quase sempre no segundo campo. Ela não melhora o futuro, apenas tenta compensar o passado. Mesmo quando o outro sofre, o efeito raramente é educativo. Na maioria dos casos, gera defesa, ressentimento ou escalada. O conflito se amplia em vez de se resolver. A vingança também distorce o senso de proporção. Quem está emocionalmente ferido tende a exagerar a gravidade da ofensa e a minimizar o excesso da resposta. O cálculo deixa de ser equilibrado. A reação parece justa internamente, mas desproporcional externamente. Observadores passam a questionar não apenas a resposta, mas a própria posição moral de quem retaliou. Há ainda o custo psicológico oculto. Planejar vingança consome tempo mental. A pessoa revisita o ocorrido repetidamente, alimentando a emoção que diz querer encerrar. Cada lembrança reativa o desconforto. O agressor ganha espaço contínuo na consciência do vingador. A vida passa a ser parcialmente organizada em torno de um evento negativo, o que empobrece a experiência presente. Outro aspecto crítico
é que a vingança raramente produz o efeito imaginado. A fantasia envolve reconhecimento, arrependimento ou submissão do outro. Na realidade, a resposta costuma ser indiferença, justificativa ou contra-ataque. Quando a expectativa não se cumpre, surge frustração adicional. A pessoa se vê tentada a intensificar a retaliação, aprofundando o ciclo. A filosofia estoica desmonta a vingança ao expor sua incoerência interna. Se a ofensa foi injusta, imitá-la não restaura a justiça. Apenas duplica o erro. Se a ofensa foi pequena, a vingança a amplifica. Em ambos os casos, o resultado é negativo. A dignidade não é recuperada ao causar dano, mas ao se recusar a ser governado pelo impulso de causá-lo. Existe também um efeito reputacional. Quem se vinga passa a ser visto como imprevisível ou rancoroso. Mesmo quando a retaliação parece compreensível, ela deixa um rastro. As pessoas passam a calcular o risco de contrariar alguém que responde com vingança. Isso não gera respeito, gera cautela. E cautela não constrói vínculos fortes. A desmontagem da vingança não implica tolerar abusos ou aceitar injustiças passivamente. Implica escolher respostas que interrompam o ciclo em vez de alimentá-lo. Estabelecer limites claros, afastar-se, buscar reparação por meios proporcionais. Essas ações preservam a autonomia e reduzem o dano colateral. A vingança, ao contrário, sacrifica o futuro para satisfazer o passado. Ao abandonar a vingança, a pessoa recupera algo precioso: o direito de seguir em frente sem carregar o agressor consigo. O episódio perde centralidade. A energia retorna ao presente. O controle deixa de ser reativo e volta a ser deliberado. Essa mudança não produz alívio imediato tão intenso quanto a retaliação, mas produz algo mais durável: paz sem dependência. Quando a ira assume o comando, a liderança se torna instável, mesmo que pareça eficaz no curto prazo. A explosão emocional cria impacto imediato, mas destrói a base sobre a qual qualquer liderança duradoura se sustenta: confiança, previsibilidade e justiça percebida. Pessoas seguem líderes equilibrados porque sabem o que esperar deles. Pessoas obedecem líderes irados apenas para evitar consequências, e essa obediência termina assim que a pressão diminui. A ira compromete a capacidade de julgar pessoas e situações com critério. Sob emoção intensa, o líder passa a confundir erro com afronta, desacordo com deslealdade e questionamento com ameaça. Decisões deixam de ser proporcionais. Punições se tornam exageradas. Méritos passam despercebidos. Esse padrão cria um ambiente onde ninguém sabe exatamente quais comportamentos serão recompensados ou punidos. A incerteza corrói a iniciativa. Outro efeito direto é o silêncio estratégico dos liderados. Diante de um líder colérico, as pessoas param de trazer problemas reais. Informações sensíveis são filtradas, mas notícias são suavizadas ou omitidas. O líder passa a operar com dados incompletos, acreditando estar no controle quando, na verdade, está isolado. A ira cria um véu informacional que enfraquece decisões estratégicas. A autoridade baseada em medo também é frágil, porque exige manutenção constante. O líder precisa reafirmá-la repetidamente por meio de novos episódios de agressividade. Cada explosão perde um pouco do impacto anterior, exigindo intensidade maior para produzir o mesmo efeito. Esse ciclo é insustentável. A escalada emocional acaba expondo a fragilidade que a agressividade tentava ocultar. Sêneca observa que quem não governa a si mesmo não está apto a governar outros. A liderança para ele começa pelo domínio interno. Sem esse domínio, qualquer poder externo é precário. A ira revela a incapacidade de administrar frustrações, e essa incapacidade se projeta sobre a gestão de pessoas, conflitos e decisões difíceis. Há também um impacto direto na legitimidade moral. Um líder irado perde o direito implícito de exigir equilíbrio, paciência e autocontrole dos outros. A incoerência enfraquece a autoridade. Mesmo quando a hierarquia formal permanece, a liderança real se dissolve. As pessoas passam a cumprir ordens sem compromisso, buscando apenas minimizar exposição ao conflito. Outro problema
é a personalização excessiva das decisões. A ira transforma questões coletivas em disputas pessoais. Problemas estruturais são tratados como falhas individuais. Isso gera injustiça percebida e ressentimento. O foco se desloca da solução para a defesa. A energia do grupo é desperdiçada em autoproteção emocional. A liderança equilibrada opera de forma oposta. Ela estabelece critérios claros, reage de maneira proporcional e mantém constância mesmo sob pressão. Essa constância cria um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para errar, corrigir e evoluir. A ausência de explosões não elimina conflitos, mas os torna administráveis. O respeito nasce da justiça percebida, não do temor. Controlar a ira na liderança não significa tolerar incompetência ou desrespeito. Significa separar emoção de decisão. Significa responder com firmeza sem perder a medida. Essa separação exige treino e vigilância constantes, porque o poder amplia tentações emocionais. Quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade de não agir impulsivamente. Quando a ira deixa de comandar, a liderança se transforma. A influência passa a ser exercida pela coerência, não pelo impacto. As pessoas seguem porque confiam, não porque temem. Essa confiança gera resultados mais estáveis, reduz conflitos desnecessários e fortalece o tecido humano do grupo. A diferença não está no volume da voz, mas na solidez do autocontrole. Existe uma forma particularmente perigosa de ira porque ela se disfarça de virtude. É a ira moral, aquela que surge quando a pessoa acredita estar do lado certo, defendendo valores corretos ou reagindo a uma injustiça evidente. Nesse caso, a emoção não apenas parece legítima, mas se apresenta como obrigação ética. A explosão deixa de ser vista como falha de autocontrole e passa a ser interpretada como sinal de integridade. O problema dessa armadilha é que ela suspende qualquer autocrítica. Quando a pessoa se vê como moralmente correta, não sente necessidade de examinar a própria reação. O foco se concentra inteiramente no erro do outro. A intensidade da emoção é justificada pela gravidade da causa. Quanto mais nobre o motivo percebido, mais extrema a resposta parece aceitável. Esse raciocínio cria um terreno fértil para excessos. A ira moral também amplia a desumanização. O outro deixa de ser apenas alguém que errou e passa a ser visto como indigno, corrupto ou inferior. Essa desumanização facilita agressões verbais, humilhações públicas e decisões cruéis, tudo sob a sensação de estar fazendo o que é certo. A emoção se fortalece porque se sente respaldada por princípios, quando na verdade está apenas usando esses princípios como escudo. Outro aspecto crítico é a perda de proporção. A ira moral tende a transformar erros específicos em falhas totais de caráter. Uma atitude equivocada passa a definir a pessoa inteira. Essa generalização elimina qualquer possibilidade de diálogo, correção gradual ou aprendizado mútuo. O objetivo deixa de ser resolver o problema e passa a ser punir o transgressor. A justiça se confunde com vingança legitimada. A filosofia estoica alerta que a convicção de estar certo não protege contra o erro emocional. Pelo contrário, aumenta o risco. Quanto mais certa a pessoa se sente, menos aberta está à revisão. A ira moral cria um estado de cegueira voluntária. A pessoa não quer compreender, quer condenar. E condenar oferece uma satisfação emocional imediata, que mascara a perda de controle. Há também um efeito corrosivo sobre o caráter. Agir repetidamente com ira, mesmo em nome de boas causas, molda hábitos internos. A agressividade se torna resposta padrão. A mente se acostuma a reagir com dureza sempre que percebe desvio moral. Com o tempo, a pessoa se torna incapaz de distinguir firmeza de hostilidade. Tudo vira confronto, tudo vira luta. Outro ponto importante é o impacto social. Pessoas dominadas por ira moral costumam criar ambientes polarizados. Quem concorda é aliado, quem discorda é inimigo. Essa divisão empobrece o debate, reduz a cooperação e aumenta a tensão coletiva. Mesmo causas legítimas acabam perdendo apoio por causa da forma como são defendidas. A mensagem se enfraquece quando o mensageiro perde o controle. Sêneca
Enfatiza que a virtude não precisa de ira para se sustentar. O que é justo não se torna mais justo quando defendido com agressividade. Pelo contrário, a justiça perde credibilidade quando associada à desmedida emocional. A firmeza verdadeira é calma, proporcional e constante. Ela não grita porque não precisa convencer pelo impacto. Escapar da armadilha da ira moral exige uma disciplina adicional. Desconfiar da própria certeza emocional. Questionar não apenas o que se defende, mas como se defende. Perguntar se a reação está alinhada com os valores que se afirma proteger. Essa pergunta raramente surge no calor da emoção, mas é essencial para preservar a coerência interna. A ira moral é sedutora, porque oferece identidade e propósito. Ela faz a pessoa se sentir justa, necessária e correta, mas o preço é alto. Ao se deixar dominar por ela, o indivíduo troca a integridade pelo excesso, a justiça pelo ataque e a razão pela excitação. Controlá-la não enfraquece a causa, fortalece o caráter de quem a defende. O silêncio costuma ser confundido com fraqueza, omissão ou incapacidade de reagir. Essa confusão é um dos maiores obstáculos ao controle da ira. No imaginário comum, quem se cala parece perder terreno, enquanto quem responde rapidamente parece afirmar posição. A filosofia estoica inverte completamente essa leitura. O silêncio, quando escolhido conscientemente, não é ausência de ação, mas uma ação de contenção deliberada. A ira depende do confronto imediato para se legitimar. Ela quer resposta, resistência, choque. O silêncio estratégico quebra essa dinâmica. Ele retira da emoção o palco necessário para escalar. Ao não reagir no momento esperado, a pessoa interrompe o roteiro implícito do conflito. O provocador perde a referência. A tensão não encontra eco. Esse deslocamento altera o equilíbrio da situação sem exigir agressividade. O silêncio também protege a dignidade pessoal. Palavras ditas sob ira quase sempre revelam mais sobre quem fala do que sobre quem é alvo. Ao se calar, a pessoa evita expor pensamentos ainda não filtrados pela razão. Preserva a própria imagem e mantém intacta a possibilidade de responder de forma mais precisa posteriormente. O silêncio funciona como um escudo temporário contra decisões verbais irreversíveis. Outro aspecto importante é que o silêncio cria tempo. Tempo para que a emoção se dissipe, para que a interpretação inicial seja revisada e para que alternativas mais eficazes surjam. Muitas situações que parecem exigir resposta imediata perdem completamente a urgência após algum intervalo. O silêncio permite que o problema se revele em sua real proporção, sem a amplificação emocional do momento. Há também um efeito psicológico sobre o outro. A ausência de reação frustra expectativas. Quem provoca geralmente espera resistência, defesa ou ataque. Quando isso não ocorre, o provocador é forçado a lidar com a própria emoção. O foco se desloca. O conflito deixa de ser uma disputa direta e passa a ser um evento assimétrico, no qual apenas um lado está emocionalmente ativado. O silêncio estratégico não é passividade, porque ele não implica aceitação permanente. Ele é adiamento consciente. A resposta pode vir depois, em outro tom, em outro contexto e com outro objetivo. Essa resposta tardia costuma ser mais eficaz justamente porque não nasce do impulso. Ela carrega clareza, limite e proporção. O silêncio, nesse sentido, prepara o terreno para uma ação melhor. Muitos resistem a essa prática por medo de perder respeito. O que ocorre, na maioria dos casos, é o oposto. A pessoa que não reage impulsivamente passa a ser vista como estável, difícil de provocar e emocionalmente segura. Essa imagem gera cautela e respeito, não porque inspire medo, mas porque não oferece brechas fáceis para manipulação emocional. O silêncio também impede a escalada. Grande parte dos conflitos cresce porque cada reação provoca outra reação mais intensa. Ao interromper essa cadeia, o silêncio reduz o custo global da interação. Menos palavras ditas significam menos mal-entendidos, menos ofensas acumuladas e menos necessidade de reparação posterior. A filosofia estoica vê o silêncio como uma forma de governo interno. Não se trata de engolir a emoção ou negá-la, mas de não permitir que ela se transforme imediatamente em ação.
Esse governo exige força, porque contraria o impulso de se afirmar rapidamente. Mas essa força é invisível e, por isso, frequentemente subestimada. Quando bem utilizado, o silêncio não enfraquece a posição de ninguém. Ele enfraquece apenas a tirania do momento. Ao escolher calar, a pessoa mantém intacta a capacidade de agir com precisão depois. E essa capacidade, no longo prazo, vale muito mais do que qualquer vitória momentânea obtida por meio da explosão. A revisão noturna é uma das ferramentas mais pragmáticas propostas por Sêneca para o controle da ira. Ela não atua no momento do conflito, mas no período posterior, quando a emoção já se dissipou e a mente recuperou sua amplitude. Esse momento é crucial, porque é nele que o aprendizado real pode ocorrer. Sem revisão, os episódios de ira se repetem como eventos isolados. Com revisão, eles se tornam material de ajuste interno. A lógica dessa prática é simples. Ao final do dia, a pessoa revisita mentalmente suas ações, palavras e reações. Não para se punir, mas para observar. Onde houve irritação desnecessária, onde a reação foi mais intensa do que a situação exigia, onde o silêncio teria sido mais eficaz do que a resposta. Essa observação retrospectiva cria clareza, sem a distorção emocional do momento vivido. O erro comum é transformar essa revisão em julgamento moral severo. Isso produz culpa, não aprendizado. A culpa paralisa ou gera defensividade. A revisão eficaz é clínica, quase fria. Ela descreve o que aconteceu sem dramatizar. O foco não está em condenar o comportamento, mas em entender o mecanismo que levou a ele. Essa compreensão é o que permite ajustes futuros. Outro aspecto fundamental é identificar padrões. Um episódio isolado diz pouco. A repetição revela a estrutura. Ao revisar vários dias, a pessoa começa a perceber gatilhos recorrentes, horários mais vulneráveis, tipos específicos de interação que provocam irritação. Essa visão de conjunto transforma a ira de algo imprevisível em algo mapeável. E o que pode ser mapeado pode ser prevenido. A revisão noturna também corrige narrativas internas falsas. Durante o dia, a mente costuma justificar explosões ou reações duras. À noite, com a excitação reduzida, essas justificativas perdem força. O que parecia inevitável passa a parecer evitável. O que parecia justo passa a parecer excessivo. Esse deslocamento não acontece no calor do momento. Ele exige distância temporal. Há ainda um efeito de responsabilidade pessoal. Ao revisar o próprio comportamento diariamente, a pessoa deixa de se ver apenas como reagente às circunstâncias. Passa a se ver como agente. Isso não aumenta a culpa, aumenta a autonomia. O indivíduo percebe que, embora não controle tudo o que acontece, controla como responde. Essa percepção é essencial para qualquer mudança duradoura. A prática constante dessa revisão cria uma espécie de memória corretiva. Em situações futuras semelhantes, a lembrança de episódios anteriores surge espontaneamente, não como reprovação moral, mas como aviso. A mente aprende com a experiência revisitada. O impulso ainda aparece, mas encontra resistência informada. O passado passa a servir ao presente. Outro ponto importante é que a revisão noturna fecha ciclos emocionais. Situações não resolvidas tendem a permanecer ativas na mente. Ao revisitá-las conscientemente, a pessoa as integra de forma mais ordenada. O dia não termina com resíduos emocionais difusos. Isso melhora o descanso e reduz a irritabilidade no dia seguinte, criando um efeito cumulativo positivo. Sêneca via essa prática como um exercício diário de autogoverno. Não exige condições especiais, apenas regularidade. Poucos minutos são suficientes. O valor não está na duração, mas na consistência. Cada revisão ajusta levemente o comportamento futuro. Esses ajustes, somados, produzem mudança real. A revisão noturna não impede todas as falhas. Ela impede a repetição cega. A pessoa pode errar, mas não erra sempre do mesmo jeito. Esse progresso silencioso é o que distingue quem vive dominado pela ira de quem aprende a governá-la. O controle não surge de uma decisão única, mas da correção diária de pequenas falhas observadas com lucidez.
As decisões mais destrutivas raramente são tomadas após longos períodos de reflexão. Elas surgem em momentos de ativação emocional intensa, quando a mente está estreitada e o futuro parece distante demais para importar. A ira cria exatamente esse estado. Ela comprime o horizonte temporal. O agora se torna absoluto. O depois perde peso. É nesse encurtamento que decisões irreversíveis ganham aparência de necessidade. Casamentos são rompidos por palavras ditas em minutos. Carreiras são interrompidas por atitudes tomadas em um único episódio. Amizades de décadas se desfazem por explosões que duraram segundos. O padrão é recorrente porque a ira não avalia custo permanente. Ela responde a um desconforto momentâneo, como se fosse uma ameaça definitiva. A resposta, portanto, tende a ser definitiva também. O erro central está em confundir intensidade com urgência. Quanto mais intensa a emoção, mais urgente a ação parece. Essa associação é falsa, mas profundamente enraizada. A mente irada interpreta a própria agitação como sinal de que algo precisa ser resolvido imediatamente, mesmo quando a situação permitiria espera, negociação ou silêncio. O impulso de agir rápido se impõe como se fosse responsabilidade. Outro fator decisivo é a perda de reversibilidade. Em estado calmo, as pessoas costumam preservar opções, evitam decisões que fecham caminhos. Sob ira, essa cautela desaparece. A pessoa fala o que não poderá ser desdito, rompe o que não poderá ser facilmente reconstruído, decide o que não poderá ser revogado. A sensação de alívio momentâneo cega para o fato de que certas escolhas não admitem correção posterior. Há também um viés retrospectivo cruel. Depois que a decisão é tomada e as consequências se instalam, a mente volta a operar com maior clareza. É nesse ponto que surge a pergunta recorrente: por que fiz isso? A resposta quase nunca envolve falta de informação. Envolve estado emocional. A pessoa sabia o suficiente, mas estava emocionalmente incapacitada de usar esse conhecimento. A ira também compromete a avaliação de risco social. Relações humanas não se recuperam apenas com intenção. Confiança, respeito e credibilidade exigem consistência ao longo do tempo. Uma decisão tomada sob raiva pode invalidar anos de comportamento equilibrado. O custo social não aparece imediatamente, mas se manifesta em oportunidades perdidas, afastamentos silenciosos e reputações alteradas. Outro aspecto pouco considerado é que decisões irreversíveis tomadas sob ira tendem a se acumular. Um rompimento gera isolamento. O isolamento aumenta a irritabilidade. A irritabilidade aumenta a probabilidade de novas explosões. Forma-se um ciclo no qual cada decisão precipitada cria condições para a próxima. O indivíduo passa a viver em estado de perda progressiva, sem perceber a origem comum desses eventos. A filosofia estoica insiste que nenhuma decisão importante deve ser tomada sob excitação emocional. Não porque a emoção invalide completamente o pensamento, mas porque ela distorce prioridades. O que parece essencial agora pode ser trivial amanhã. O que parece insuportável hoje pode ser administrável com o tempo. A irreversibilidade transforma erros momentâneos em danos duradouros. Controlar a ira, nesse ponto, não é apenas evitar conflitos, mas proteger o futuro. A pessoa que aprende a suspender decisões quando está emocionalmente ativada preserva algo valioso: a possibilidade de escolher com base em critérios estáveis. Essa preservação raramente é percebida como vitória, porque não produz espetáculo, mas ela evita derrotas que só seriam compreendidas tarde demais. As grandes perdas humanas não costumam ser resultado de planos malignos ou ignorância extrema. Elas nascem de momentos em que alguém decidiu sem estar em condições internas de decidir. A ira cria exatamente essas condições. Evitá-las não exige genialidade, exige disciplina. E essa disciplina começa sempre pelo reconhecimento de que emoção intensa e decisão definitiva nunca são uma boa combinação. Firmeza e agressividade são frequentemente confundidas, porque ambas envolvem limites. A diferença fundamental está na origem e no controle da ação. A firmeza nasce de critérios claros e permanece estável sob pressão. A agressividade nasce da emoção e varia conforme o estímulo,
Enquanto a firmeza protege limites, a agressividade tenta compensar insegurança. Uma constrói respeito silenciosamente, a outra exige submissão imediata. A firmeza não precisa de intensidade emocional elevada para se manifestar. Ela se expressa por meio de clareza, constância e previsibilidade. Quem é firme diz não sem elevar o tom, impõe consequências sem humilhar e sustenta decisões sem dramatizar. A agressividade, ao contrário, depende do impacto. Ela aumenta o volume, endurece a linguagem e acelera a ação porque precisa compensar a falta de controle interno. Outro ponto decisivo é a proporção. A firmeza responde ao tamanho real do problema. A agressividade exagera. Pequenas falhas recebem respostas desmedidas. Divergências viram afrontas. A desproporção é um sinal claro de que a emoção assumiu o comando. Observadores percebem isso rapidamente, mesmo que não saibam explicar racionalmente. A resposta agressiva soa injusta, mesmo quando o limite imposto era legítimo. A agressividade também compromete a comunicação. Sob ataque, o outro entra em modo defensivo. A mensagem se perde. O foco deixa de ser o conteúdo e passa a ser a forma. Mesmo quando há razão no que é dito, ela se dissolve no tom. A firmeza, por outro lado, mantém o canal aberto. O desconforto existe, mas a compreensão permanece possível. Isso aumenta a chance de correção real, não apenas de obediência momentânea. Há ainda uma diferença temporal importante. A agressividade produz efeitos rápidos e instáveis. Pode gerar silêncio imediato, mas cria resistência futura. A firmeza opera no longo prazo. Ela estabelece padrões. As pessoas aprendem o que é aceitável e o que não é, sem precisar ser lembradas constantemente. O ambiente se ajusta à constância, não ao impacto. Outro erro comum é acreditar que firmeza exige dureza emocional. Na prática, ocorre o oposto. Quanto mais emocionalmente estável a pessoa, mais firme ela consegue ser. A agressividade surge quando essa estabilidade falha. É uma tentativa de recuperar controle externo, quando o interno já foi perdido. Por isso, explosões costumam vir acompanhadas de arrependimento ou justificativa posterior. A firmeza também preserva a autoridade moral. Quem impõe limites sem perder o controle demonstra coerência. Essa coerência gera confiança. Mesmo quem discorda reconhece a legitimidade da posição. A agressividade, ao contrário, mina essa autoridade. A pessoa pode vencer o confronto imediato, mas perde credibilidade. O respeito se transforma em cautela e a cautela não sustenta vínculos fortes. Existe ainda um aspecto interno decisivo. Após agir com firmeza, a pessoa costuma manter a tranquilidade. Não há necessidade de justificar excessos. Não há vergonha tardia. Após agir com agressividade, quase sempre surge tensão residual. A mente revisita o episódio, tenta se explicar ou se defender internamente. Esse ruído emocional é sinal de que a ação não estava alinhada com critérios estáveis. A filosofia estoica valoriza a firmeza justamente por ela ser compatível com o autocontrole. Impor limites não exige ira, exige clareza. A emoção intensa não fortalece o limite, apenas o torna instável. Quando o limite depende da raiva para existir, ele desaparece assim que a emoção passa, ou se volta contra quem o impôs. Aprender a distinguir firmeza de agressividade é um passo decisivo no controle da ira. A pessoa deixa de confundir intensidade com eficácia. Descobre que pode ser respeitada sem ser temida. E, ao fazer isso, protege algo essencial: a capacidade de agir com autoridade sem sacrificar a própria estabilidade emocional. O autocontrole raramente é percebido como vantagem, porque seus efeitos não são imediatos, nem espetaculares. Ele não chama a atenção no momento em que acontece. Não impõe silêncio abrupto, nem cria impacto visível. Ainda assim, ao longo do tempo, ele supera quase qualquer outro recurso emocional. Pessoas que dominam a própria reação acumulam algo raro: previsibilidade confiável. E previsibilidade confiável é um ativo poderoso em qualquer ambiente humano. Em contextos profissionais, o autocontrole cria reputação de segurança. Quem não explode sob pressão é visto como alguém apto a lidar com responsabilidades maiores.
Crises expõem mais do que qualificações técnicas. Sob estresse, muitos perdem clareza, proporcionalidade e respeito pelo processo. Quem mantém o equilíbrio se destaca silenciosamente. Decisões difíceis tendem a ser confiadas a quem não reage impulsivamente. Essa vantagem também se manifesta nas negociações. A ira enfraquece a posição de quem a sente porque revela limites emocionais exploráveis. O outro passa a saber onde pressionar. O autocontrole, ao contrário, cria assimetria favorável. A pessoa observa enquanto o outro se expõe. O ritmo da interação passa a ser definido por quem não precisa reagir. Essa assimetria raramente é percebida como confronto, mas influencia o resultado de forma decisiva. No plano social, o autocontrole gera algo ainda mais valioso: confiança contínua. Pessoas preferem se aproximar de quem não cria instabilidade emocional. Preferem compartilhar informações, pedir ajuda e estabelecer parcerias com quem responde de forma consistente. A ausência de explosões não torna alguém indiferente, torna-o confiável. Essa confiança abre portas que força nenhuma abre. Há também um efeito acumulativo interno. Cada situação em que a pessoa mantém o controle reforça a própria identidade como alguém capaz de escolher. Essa identidade se consolida. O impulso perde força, porque encontra uma estrutura que não o obedece automaticamente. O autocontrole deixa de ser esforço e passa a ser padrão. Isso reduz desgaste mental e emocional ao longo do tempo. Outro ponto pouco discutido é o impacto sobre a aprendizagem. Sob ira, a mente se fecha. Sob autocontrole, ela permanece aberta. Pessoas equilibradas aprendem mais com erros, feedbacks e críticas. Elas conseguem separar conteúdo de tom, conseguem ajustar comportamento sem se sentirem atacadas. Essa capacidade acelera crescimento pessoal e profissional de forma consistente. O autocontrole também reduz custos invisíveis. Menos conflitos desnecessários significam menos reparações, menos retrabalho emocional, menos energia gasta em justificativas e conflitos posteriores. O tempo economizado não aparece em métricas imediatas, mas se traduz em maior foco, clareza e continuidade. A vida se torna menos fragmentada por crises evitáveis. A filosofia estoica trata o autocontrole como forma de capital interno. Ele não depende de circunstâncias externas e não pode ser retirado por provocação. Quem o possui carrega consigo uma vantagem portátil. Em ambientes caóticos, essa vantagem se multiplica. Enquanto outros reagem, o indivíduo controlado observa, escolhe e age com precisão. Existe ainda um contraste importante com a agressividade. A agressividade tenta vencer disputas pontuais. O autocontrole vence contextos inteiros. Ele molda expectativas. Pessoas passam a se comportar de forma diferente ao redor de alguém que não explode. A dinâmica do ambiente se ajusta. Conflitos se reduzem antes mesmo de surgir. No longo prazo, essa vantagem se manifesta em oportunidades cumulativas. Pessoas confiáveis são lembradas, recomendadas e escolhidas. Não por serem mais brilhantes, mas por serem mais estáveis. A estabilidade cria espaço para que outras qualidades apareçam. Sem ela, até grandes talentos se perdem em conflitos recorrentes. O autocontrole não oferece a satisfação imediata da explosão, mas oferece algo mais sólido: progresso contínuo sem autossabotagem. Essa é a vantagem que não chama a atenção no início, mas que, com o tempo, se torna impossível de ignorar. Muitas pessoas acreditam que, da próxima vez que a ira surgir, conseguirão agir diferente apenas pela força da intenção. Essa crença é confortável, mas ilusória. O calor do momento não é terreno fértil para mudança. Ele é o ambiente menos propício possível para decisões conscientes. Esperar transformação justamente quando a emoção está no auge é transferir para o instante mais frágil uma tarefa que exige estabilidade prévia. No momento da ativação intensa, o cérebro opera em modo de economia cognitiva. Ele busca respostas rápidas, não soluções refinadas. A capacidade de reflexão diminui, a tolerância à frustração cai, e a urgência domina o processo decisório. Nesse estado, a mente recorre a padrões já consolidados. Não cria novos comportamentos, repete os antigos.
Por isso, quem nunca treinou o controle fora do conflito, dificilmente o exercerá dentro dele. Outro erro comum é superestimar a própria força de vontade. A força de vontade é um recurso limitado e volátil. Ela varia com cansaço, fome, estresse e contexto social. Confiar nela para conter a ira é como confiar em um freio fraco em uma descida íngreme. Pode funcionar uma vez, mas falhará quando mais for exigido. O que sustenta o controle não é esforço pontual, mas estrutura interna. A mudança real exige preparação anterior. Exige que o cérebro tenha alternativas disponíveis quando a emoção surgir. Sem essas alternativas treinadas, a mente não encontra opções viáveis e retorna ao comportamento habitual. O impulso não pergunta se você quer mudar. Ele executa o que já conhece. Por isso, promessas feitas após uma explosão raramente se cumprem no episódio seguinte. Há também um efeito de auto-engano retrospectivo. Após a crise, com a emoção reduzida, a pessoa se sente confiante. Acredita que, se estivesse calma, teria agido melhor. Essa confiança é verdadeira naquele estado, mas não se transfere automaticamente para o estado de ira. Confundir clareza posterior com capacidade futura é um erro recorrente que perpetua o ciclo. A filosofia estoica insiste que a mudança comportamental é fruto de hábito, não de resolução momentânea. O hábito cria caminhos mentais acessíveis sob pressão. Sem ele, a emoção assume o comando. Por isso, práticas como adiamento, observação e revisão diária são enfatizadas. Elas constroem uma base estável, que se manifesta mesmo quando a mente está agitada. Outro ponto crítico é que o calor do momento tende a justificar excessos. A pessoa sente que não teve escolha, que foi mais forte do que ela. Essa narrativa protege a autoestima, mas impede o progresso. Enquanto a mudança for projetada para um futuro indefinido, sempre adiada para a próxima crise, ela nunca se materializa. A crise não é o lugar da aprendizagem, é o lugar do teste. A mudança começa quando se aceita essa limitação. Reconhecer que, sob ira, a capacidade de escolha diminui não é fraqueza, é realismo. Esse realismo desloca o esforço para onde ele é eficaz, antes. No treino diário, na antecipação, na construção de hábitos. É ali que se amplia a margem de manobra futura. Esperar mudar no calor do momento é repetir o mesmo erro com nova esperança. A esperança, nesse caso, não é virtude, é adiamento da responsabilidade. A disciplina, ao contrário, aceita que o impulso não será derrotado por vontade súbita, mas por preparação consistente. Quando a mudança deixa de ser promessa e se torna prática diária, o calor do momento perde seu domínio absoluto. A emoção ainda surge, mas encontra limites previamente estabelecidos. E esses limites não precisam ser pensados na hora, eles já existem. É assim que o controle deixa de ser um desejo e passa a ser uma competência real. A liberdade para Sêneca não é a capacidade de fazer o que se quer, mas a capacidade de não ser arrastado pelo que se sente. Essa distinção é decisiva. Quem age conforme o impulso acredita estar exercendo liberdade, quando na verdade está obedecendo. A ira é uma ordem interna disfarçada de escolha. Ela empurra, acelera e exige. Enquanto esse comando for aceito, não há autonomia real. A liberdade começa quando a pessoa percebe que sentir não obriga a agir. Esse reconhecimento muda completamente a relação com a emoção. A ira deixa de ser um veredicto e passa a ser um fenômeno transitório. Ela pode surgir, crescer e desaparecer sem determinar o comportamento. Esse deslocamento não elimina a emoção, mas retira seu poder político interno. O governo retorna ao indivíduo. Essa liberdade tem consequências práticas profundas. A pessoa deixa de pedir desculpas por versões de si mesma que não reconhece. Não precisa reconstruir reputação após cada explosão. Não precisa remendar relações danificadas por impulsos momentâneos. A vida se torna mais contínua, menos fragmentada por crises evitáveis. O custo emocional diminui porque o arrependimento deixa de ser recorrente. Outro aspecto central dessa liberdade é a coerência interna. Quando a reação não contradiz valores pessoais, a mente permanece estável. Não há conflito entre quem se é e o que se faz. Essa coerência
gera tranquilidade duradoura, não o alívio curto que segue a explosão. A tranquilidade, nesse sentido, não é ausência de conflito externo, mas ausência de guerra interna. Sêneca insiste que a tranquilidade não é passividade, é domínio. A pessoa tranquila não é aquela que nunca é provocada, mas aquela que não entrega o comando quando provocada. Ela escolhe quando agir, como agir e se agir. Essa escolha constante cria uma vida menos reativa e mais deliberada. O mundo pode continuar sendo imperfeito sem que isso destrua a estabilidade interna. A liberdade também se manifesta na relação com o tempo. Quem controla a ira não sacrifica o futuro para aliviar o presente. Decisões passam a considerar consequências duradouras. Relações são preservadas. O caminho profissional se torna mais consistente. A vida deixa de ser uma sequência de reconstruções após colapsos emocionais. Há ainda um efeito silencioso sobre o ambiente. Pessoas livres da tirania da ira tornam-se pontos de estabilidade. Elas reduzem conflitos ao redor não por imposição, mas por exemplo. A presença delas desacelera interações, traz clareza, oferece segurança. Esse impacto raramente é reconhecido explicitamente, mas é sentido. As pessoas confiam em quem não perde o controle. A liberdade final não exige perfeição emocional, exige vigilância contínua. A ira pode retornar, os gatilhos permanecem. A diferença é que já não surpreendem, já não governam. O indivíduo conhece seus limites e respeita seus próprios mecanismos de proteção. Essa familiaridade com a própria mente é a base da autonomia. No fim, o que se perde ao controlar a ira é apenas a excitação momentânea da explosão. O que se ganha é incomparavelmente maior. Dignidade preservada, relações estáveis, decisões mais limpas e uma identidade que não precisa ser corrigida após cada crise. Essa é a liberdade que não depende do mundo mudar, mas de quem escolhe não ser dominado por ele. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o like. Se inscreva no canal e comente algum tema que você gostaria de ver por aqui. Sua ideia pode se transformar em vídeo. Bom descanso e até o próximo vídeo.